Tem certas palavras que a gente nunca esquece. Não importa quantos anos passem, não importa quantas coisas boas aconteçam depois, não importa quantas vezes você tente convencer a si mesma de que já superou. Elas ficam gravadas em algum lugar dentro do peito, num canto que a gente nem sabia que existia, esperando o momento certo para doer de novo. Você não é nem metade da mulher que a sua irmã é. Foram essas as palavras do meu próprio pai. Ditas em voz alta, na frente de todo mundo, no meio da sala da casa onde eu cresci, cercada pelas mesmas pessoas que deveriam me amar incondicionalmente. E eu que tinha aprendido a engolir, a abaixar a cabeça, a sorrir quando queria chorar. Dessa vez eu não engoli. Dessa vez eu sorri de um jeito diferente. Um sorriso que ele nunca tinha visto antes. E eu disse: ótimo. Hoje todo mundo vai ouvir a verdade sobre vocês dois. Minha mãe ficou branca. Branca como papel. Os lábios dela tremeram e ela sussurrou, quase implorou: não, por favor, não. Mas já era tarde. 32 anos de silêncio chegaram ao fim naquele instante. E o que veio depois mudou a minha família para sempre. Mas antes de eu te contar o que aconteceu naquele jantar de Natal, porque sim, foi no Natal, foi embaixo das luzes piscantes da árvore que a minha mãe enfeitou com tanto capricho, foi entre o cheiro de peru assado e de panetone. Eu preciso te contar quem eu era antes. Quem eu era aos olhos deles. Porque sem entender isso, você não vai entender o peso daquele momento. Não vai sentir o que eu senti quando as palavras saíram da minha boca. E vi o chão desaparecer debaixo dos pés deles. Meu nome é Renata. Renata Figueiredo. Tenho 32 anos. Cabelos castanhos que ficam levemente avermelhados quando bate sol. Olhos que minha avó chamava de cor de mel e que a minha irmã chamava de marrom comum. Cresci no interior de Minas Gerais, numa cidade pequena onde todo mundo se conhece e os segredos custam caro. Sou a filha do meio. E se você conhece a dinâmica de uma família onde existe uma filha do meio menosprezada, você já sabe que esse detalhe não é pouca coisa. Mas antes de eu mergulhar de cabeça nessa história, eu preciso te fazer uma pergunta que me importa de verdade. De que cidade você está acompanhando essa história hoje? Escreve para mim nos comentários. Pode ser a sua cidade, o seu bairro, qualquer lugar. Eu leio todos, eu juro. E se essa história já tá mexendo com você de alguma forma, deixa o seu like aqui embaixo. Esse gesto simples me ajuda a continuar trazendo histórias como essa. E se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Porque o que vem a seguir é o tipo de coisa que você vai querer contar pra alguém depois. Agora deixa eu te levar de volta ao começo de tudo. Eu nasci 3 anos depois da Daniela. Daniela, a primogênita, a filha que veio ao mundo quando meus pais ainda eram jovens e cheios de sonho. Quando o apartamento deles ainda cheirava a tinta fresca, e eles tiravam fotos de tudo porque tudo era novo e emocionante. Eu vi essas fotos uma vez, num álbum velho de capa azul que ficava na estante da sala. Fotos da Daniela recém-nascida no colo da minha mãe, que sorria como se tivesse conquistado o mundo. Fotos do meu pai com ela no ombro, parecendo o homem mais orgulhoso do universo. Depois eu nasci, e pelo que dá para deduzir das fotos seguintes, a novidade tinha passado. As fotos eram menos, os sorrisos eram mais cansados, e eu aparecia muitas vezes sozinha num cantinho enquanto a Daniela estava no centro da cena. Não estou dizendo que meus pais não me amavam. Eu acredito que sim, à maneira deles. Mas existe uma diferença enorme entre ser amada e ser valorizada. Ser amada é quase automático. Você é carne do sangue deles. Eles não têm escolha. Ser valorizada é outra coisa. Ser valorizada é ser vista. É ter suas conquistas celebradas. É ouvir seu nome dito com orgulho. E isso, por algum motivo que eu levei anos para entender, nunca aconteceu comigo da mesma forma que aconteceu com a Daniela. 4 anos depois de mim veio a Camila. A caçula. A bebê que minha mãe chamava de presente de Deus e que era tão linda, tão risonha, tão fácil de amar que até eu, que era criança, entendia porque todo mundo ficava encantado com ela. A Camila tinha aquelas bochechas redondas de bebê que não queriam ir embora mesmo quando ela cresceu, aquele sorriso que iluminava qualquer ambiente, e uma capacidade natural de agradar as pessoas que eu nunca tive. Ela aprendeu cedo como funcionar no mundo. Aprendeu cedo que um sorriso no momento certo abre mais portas do que qualquer argumento. E aprendeu, talvez sem perceber conscientemente, que eu era um alvo seguro. Somos nós 3, então. Daniela, Renata e Camila. A perfeita,
a esquecida e a adorada. Essa era a hierarquia. Tão clara, tão estabelecida, que nem precisava ser dita em voz alta. Todo mundo simplesmente sabia. Os professores da escola sabiam quando encontravam a gente na rua. As vizinhas sabiam quando viam a nossa mãe na feira. Os parentes sabiam sem precisar de explicação. Era uma verdade que pairava sobre a nossa família como aquelas nuvens cinzas que ficam paradas no céu por dias, sem chover, sem ir embora, só pesando. A casa onde crescemos era uma casa de classe média de cidade do interior. Meu pai era gerente de uma agência bancária. Minha mãe trabalhava meio expediente numa papelaria e cuidava de nós no resto do tempo. A casa tinha quintal com goiabeira, uma sala com sofá de couro marrom que rangia quando você se sentava de repente, e uma cozinha que cheirava a café da manhã até às 3 da tarde, porque minha mãe sempre deixava a cafeteira no fogo mais tempo do que devia. Era uma casa boa, uma casa de família, uma casa que de fora parecia completamente normal. Por dentro, as rachaduras eram invisíveis para quem não sabia onde olhar. Eu soube onde olhar desde muito cedo. Devia ter uns 6 ou 7 anos quando percebi, pela primeira vez de forma consciente, que eu não era tratada igual. Foi num aniversário da minha avó materna, a avó Cecília, que morava a 40 minutos de carro da gente e que cheirava a lavanda e sempre tinha balas de coco no bolso do avental. A festa estava acontecendo no quintal da casa dela, com aquelas mesinhas de plástico cobertas por toalhas floridas, e eu tinha feito um desenho de presente para ela. Tinha levado dias fazendo aquele desenho. Era uma casa com jardim e uma figura que era suposto ser a avó Cecília, ao lado de uma figura que era suposto ser eu, segurando as mãos. Do jeito que crianças desenham, com os braços saindo direto da cabeça e os pés quadrados, mas eu tinha caprichado nas flores e tinha escrito "Pra vovó com amor da Renata", com a minha letra ainda torta de criança. A Daniela tinha comprado, com a ajuda da minha mãe, um colar de pérolas sintéticas que veio numa caixinha de veludo. A Camila, que tinha 3 anos, tinha colocado a mão em tinta guache e feito a impressão da mão num papel. O tipo de coisa que derrete o coração de qualquer avó porque é fofo e é da bebê. Quando chegou a hora de dar os presentes, a avó Cecília abriu o da Daniela e ficou radiante. "Que lindo, minha filha! Que capricho!" Abriu o da Camila e ficou com os olhos marejados. Beijou a mão sujinha de tinta de papel da Camila umas 3 vezes. Aí abriu o meu. Olhou. Sorriu com aquele sorriso educado de adulto que está tentando ser gentil. "Que bonitinho, Renata!" E dobrou o papel e colocou sobre a mesa. Bonitinho. Sobre a mesa. Sem beijar minha bochecha 2 vezes como fez com a Camila, sem ficar radiante como ficou com a Daniela. Bonitinho e sobre a mesa. Eu sei que parece pequeno. Eu sei que você pode estar pensando que estou exagerando, que sou sensível demais, que criança faz drama por qualquer coisa. Mas quando você cresce recebendo bonitinho, enquanto todo mundo ao seu redor recebe maravilhoso, perfeito, você é incrível. Você começa a entender que bonitinho é uma forma educada de dizer que o que você fez não importa tanto. Os anos foram passando e os episódios foram se acumulando como pedrinhas num bolso. Cada uma pequena demais para pesar sozinha, mas todas juntas fazendo o bolso rasgar. Na escola, a Daniela era a aluna exemplar. Notas perfeitas. Participava de tudo. Era presidente do Grêmio Estudantil no colegial. Ganhou um prêmio estadual de redação que meu pai emoldurou e pendurou na sala. Eu era uma aluna mediana. Não tirava notas ruins, mas também não me destacava. Tirava 7s e 8s enquanto a Daniela tirava 10. E 7 não é ruim. 7 é uma nota decente. É aprovação. É esforço. Mas ao lado do 10 da Daniela, o meu 7 virava invisível. A Daniela tirou 10 em matemática de novo. Minha mãe dizia para qualquer pessoa que aparecesse em casa com aquele brilho no olho. "E a Renata?" Perguntavam às vezes, mais por educação do que por curiosidade. "Ah, a Renata também foi bem." Minha mãe respondia, já virando o assunto. "Foi bem." Não tinha 10 para contar, então a conversa terminava ali. Quando tinha uns 12 anos, entrei para a turma de teatro da escola. Era algo que eu tinha pedido para fazer, que eu mesma tinha visto no cartaz e levado para casa animada. Que eu queria de verdade. Fiz o curso por um semestre, participei de uma peça no final do ano, tive um papel pequeno, mas que eu ensaiei com vontade. No dia da apresentação, minha mãe foi. Meu pai também foi. Eles assistiram, bateram palma, e na saída meu pai disse: "Você foi bem, Renata.
Apenas isso. No caminho de volta para casa, o assunto que dominou a conversa no carro foi o campeonato de xadrez que a Daniela tinha ganhado na semana anterior. Eu fui bem. A Daniela ganhou um campeonato. Entende a diferença? Na adolescência, as comparações ficaram mais explícitas, mais afiadas, mais difíceis de ignorar. A Daniela entrou numa faculdade de medicina em Belo Horizonte, e meus pais pareciam que tinham ganho na loteria. Eu me lembro do jantar naquela noite. Minha mãe tinha feito frango assado com farofa, que era o prato especial das comemorações, e meu pai tinha aberto uma garrafa de vinho que guardava desde não sei quando. Brindaram a Daniela, a futura médica, ao orgulho da família. Eu sorri e comi meu frango e tentei sentir alegria genuína pela minha irmã, que no fundo eu amava, mas por dentro existia esse nó no estômago que eu ainda não sabia nomear. 2 anos depois, eu entrei no curso de administração numa faculdade particular da cidade. Não tinha passado no vestibular das federais. Tentei, mas não consegui, e isso por si só já foi motivo de comentários que doeram mais do que deveriam. É que a Daniela estudou muito, sabe? Você precisava ter se dedicado mais. Não era maldade, era a avaliação honesta da minha mãe sobre a situação. Entrei na particular com uma bolsa de 50% que consegui por esforço próprio. Me inscrevi no processo seletivo, fiz a prova, passei, senti orgulho. Mas quando contei em casa, a resposta foi neutra. Bom, pelo menos tem bolsa. Pelo menos. Pelo menos é outra forma de dizer poderia ser pior. E quando a régua da sua família sempre começa em poderia ser melhor, você aprende a viver dentro do pelo menos. A Camila cresceu sendo a paz da família. Ela tinha um dom natural para suavizar qualquer tensão, para mudar de assunto quando as coisas esquentavam, para fazer todo mundo rir quando o clima pesava. Mas ela também tinha aprendido muito cedo que eu era um alvo fácil. Não com crueldade calculada. Eu não acho que a Camila era má. Mas ela sabia que uma piada à minha custa ia arrancar gargalhadas dos meus pais, que um comentário sobre as minhas escolhas ia ser recebido com concordância, que me colocar um pouco abaixo fazia com que ela ficasse um pouco acima. E ela usava isso, com frequência, com aquele sorriso de quem está só brincando. Renata, você está de novo com essa roupa? Dizia ela na frente de visitas, com uma risadinha. Renata, você não ia tentar emagrecer esse mês? Perguntava na mesa do almoço, sem olhar para mim, como se fosse um comentário casual. Renata, quando você vai arrumar um namorado? Não vai ficar solteira para sempre, né? E as visitas riam, e meus pais sorriam desconfortados, mas não diziam nada. E eu engolia e mudava de assunto. O silêncio dos meus pais nesses momentos era o que mais doía. Não a Camila com seus comentários. A Camila eu conseguia entender, até certo ponto. O que eu não conseguia entender, o que eu nunca consegui digerir completamente, era a passividade dos meus pais. O fato de que eles viam e não faziam nada. O fato de que às vezes até concordavam com um aceno de cabeça ou um a Camila tem razão, dito de passagem, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Meu pai, especificamente, tinha uma habilidade impressionante de me diminuir sem perceber que estava fazendo isso. Ou talvez percebesse e não se importasse. Até hoje não sei ao certo. Ele era um homem de poucas palavras e muitas opiniões silenciosas, que se manifestavam em olhares, em suspiros, em pausas estratégicas antes de responder. Como foi o trabalho, Renata? Ele perguntava, e antes que eu terminasse de responder, o celular dele já estava na mão. Legal. E acabava. Mas quando a Daniela ligava para contar de algum caso clínico interessante que tinha atendido, ele colocava o celular no bolso, puxava uma cadeira e ficava ouvindo com os olhos brilhando. Eram 30 e tantos anos de vida assim, de ser a filha do meio invisível, a que foi bem, a que pelo menos tem bolsa, a que não se dedicou o suficiente, a que fica solteira, a que usa sempre a mesma roupa, a que não é nem metade. E aí, num setembro de chuva fina e vento cortante, entrou na minha vida o Eduardo Monteiro Castilho. Eu trabalhava numa empresa de consultoria empresarial em Belo Horizonte. Tinha me mudado para a capital 2 anos depois de me formar, principalmente porque ficar na cidade pequena estava começando a me sufocar. Cada esquina, cada rosto conhecido, cada pergunta de "E aí, o que você está fazendo da sua vida?" era mais uma pedra no bolso. Em BH eu era anônima, e o anonimato tinha sabor de liberdade. Trabalhava numa empresa média, cuidava de projetos de reestruturação financeira para pequenas e médias empresas, e era boa no que fazia. Não era a Daniela com seus diplomas e seus CRM,
Mas eu tinha encontrado uma área onde me movia com naturalidade, onde as pessoas me pediam opinião e levavam a sério o que eu dizia. O Eduardo entrou na minha vida de um jeito completamente sem glamour. Sem encontro de cinema, sem olhares cruzados em restaurante chique. Ele era cliente da empresa onde eu trabalhava. Tinha uma construtora de médio porte que estava passando por um processo de expansão e precisava de consultoria para reorganizar o fluxo financeiro e preparar a entrada de novos sócios. Eu fui designada para o projeto. Tivemos nossa primeira reunião numa sala de vidro com ar-condicionado gelado e cadeiras de couro, e ele chegou pontualmente, sem secretária, sem escolta, com uma pasta de documentos debaixo do braço e um aperto de mão firme. Ele tinha 41 anos na época. Cabelos castanhos com fio de grisalho nas têmporas. O tipo de coisa que em homem recebe o nome de distinto, enquanto em mulher recebe o nome de descuido. Ombros largos, presença física que preenchia o ambiente sem ser intimidadora, olhos escuros e atentos que ouviam de verdade o que você dizia. Não o tipo de atenção que as pessoas fingem quando estão esperando a vez de falar. Ele realmente ouvia, processava. Às vezes ficava um momento em silêncio antes de responder. E quando respondia, era sempre com algo que demonstrava que ele tinha entendido não só o que você disse, mas o que estava por trás do que você disse. Nossa primeira reunião foi profissional. A segunda também. Na terceira, quando já estávamos 3 semanas dentro do projeto, ele chegou com 2 cafés, me ofereceu um e disse: "Você é muito boa no que faz. Eu trabalho com muita gente e poucas pessoas conseguem explicar números complexos de um jeito que faz sentido de verdade." Não era cantada. Era uma observação direta, dita sem sorriso sedutor ou intenção oculta. Era um homem que tinha o hábito de dizer o que pensava. Eu disse obrigada e voltei para a planilha. Mas aquilo ficou. Ficou comigo no ônibus de volta para casa. Ficou na hora do jantar. Ficou quando apaguei a luz para dormir. Não o elogio em si. Elogios profissionais eu já tinha recebido. Foi o jeito que ele disse. Como se fosse uma coisa óbvia que alguém finalmente estava se dando ao trabalho de verbalizar. Levou mais um mês para a fronteira entre o profissional e o pessoal começar a se dissolver. Não de forma abrupta. Foi um processo gradual. Tão natural que no começo eu nem percebi que estava acontecendo. Uma piada durante uma reunião longa. Um café que virou almoço rápido porque nenhum dos dois queria encerrar a conversa. Mensagens que começaram a chegar fora do horário de trabalho, com perguntas que não tinham nada a ver com a construtora. Você já foi ao museu novo que abriu no centro? Qual é o seu restaurante favorito na cidade? Você gosta de música ao vivo? Era gentil. Era intencional. E era diferente de tudo que eu tinha vivido antes em relacionamentos, porque os meus relacionamentos anteriores tinham sido poucos e marcados pela mesma dinâmica de sempre. Homens que eventualmente deixavam claro, de formas sutis ou nem tão sutis, que eu era a segunda opção, que eu era boa o suficiente por enquanto, que havia algo em mim que precisava ser melhorado. A voz dos meus pais, das minhas irmãs, das vizinhas da cidade pequena, essas vozes tinham entrado dentro de mim e habitavam nos relacionamentos que eu escolhia. Com o Eduardo era diferente. Ele me via. E não me via apesar das minhas imperfeições. Como se estivesse fazendo um favor. Ele simplesmente me via, como uma pessoa completa que ele escolhia, com intenção e consciência. Na nossa primeira vez saindo efetivamente como um casal, um jantar num lugar discreto com luz baixa e menu escrito à mão, ele me perguntou sobre a minha família. E eu, que nunca contava, que sempre desviava, que tinha aprendido que a minha história familiar não era interessante o suficiente para contar, contei. Não tudo de uma vez. Mas comecei. Contei sobre a Daniela e os 10 em matemática. Sobre a avó Cecília e o bonitinho. Sobre o pelo menos tem bolsa. Sobre a Camila e os comentários à mesa. Ele ouviu tudo sem me interromper. Quando terminei, ficou um momento em silêncio. Aquele silêncio dele que eu já tinha aprendido a reconhecer como processamento genuíno. E depois disse, com uma calma que era quase desconcertante: "Essas pessoas não mereciam você. E continuam não merecendo, enquanto agem assim. Não foi uma declaração de amor, não foi uma promessa de me salvar. Foi apenas a verdade dita por alguém que me via de fora e enxergava o que eu, de dentro, ainda lutava para reconhecer. Ficamos juntos. Ficamos juntos de um jeito quieto, construindo algo real nas margens da vida corrida que ambos levávamos. Ele tinha a construtora que crescia. E crescia de verdade, não só no papel. Tinha projetos em 3 estados,
parceiros em São Paulo, uma equipe que ele tratava com respeito genuíno e que devolvia esse respeito em lealdade e dedicação. Era o tipo de empreendedor que não precisava gritar para ser ouvido. Eu continuei na empresa de consultoria por mais alguns meses, e quando ele propôs que eu assumisse a área financeira da construtora, não por sermos um casal, mas porque ele tinha visto meu trabalho de perto e sabia do que eu era capaz, eu aceitei depois de muito pensar e de estabelecer limites profissionais claros. Foi a melhor decisão profissional que tomei. Cresci junto com a empresa. Aprendi coisas que nunca aprenderia em nenhuma sala de aula. E aprendi a confiar no meu próprio julgamento de uma forma que a filha do meio invisível de uma cidade do interior nunca tinha se permitido. Sobre a família, eu não contava nada. Não sobre o Eduardo, não sobre o emprego novo, não sobre o apartamento que passei a dividir com ele depois de quase um ano juntos. Não era uma decisão consciente no começo. Era mais um mecanismo de proteção automático. A experiência de tantos anos tinha me ensinado que qualquer coisa que eu apresentasse à família seria avaliada, minimizada, comparada com algo da Daniela ou da Camila, e devolvida para mim menor do que entrou. E eu não estava disposta a deixar que eles fizessem isso com o Eduardo, com a minha vida nova, com a primeira coisa boa que era completamente minha. Quando o Eduardo me propôs casamento, não num jantar chique com champanhe e anéis escondidos em sorvete, mas numa tarde de domingo, sentados no sofá, ele com os documentos da semana espalhados na mesa de centro e eu lendo um livro, ele simplesmente olhou para mim e disse: "Renata, eu quero que você seja minha esposa." Eu disse sim, sem hesitar um segundo. E quando ele perguntou se eu queria uma cerimônia grande, com família e festa, eu senti aquela pressão familiar no peito e disse que não. Que eu queria algo íntimo, só nós dois e as testemunhas exigidas por lei. Ele entendeu. Entendeu sem que eu precisasse explicar longas horas. Disse apenas: "Quando você quiser que eles saibam, você vai saber a hora." Essa confiança no meu julgamento era uma das coisas que eu mais amava nele. Nos casamos num cartório numa sexta-feira à tarde. Eu usei um vestido branco simples que tinha comprado numa boutique discreta, com renda nos punhos e corte que favorecia o meu tipo. Ele usou terno cinza e gravata cor de vinho. Nossas testemunhas eram a Ana, minha melhor amiga desde a época da faculdade, e o Marcos, sócio dele há 15 anos. A Ana chorou do início ao fim e disse que estava com alergia. O Marcos bateu palmas quando o cartório declarou o matrimônio e disse, finalmente, num tom que indicava que ele esperava por aquilo há tempo. Saímos do cartório na tarde de uma sexta. Fomos jantar num restaurante italiano que a gente amava. E depois voltamos para casa que era a nossa casa. Eu deitei na cama com a aliança no dedo. Discreta, uma banda de ouro sem pedra, do jeito que eu queria. E fiquei olhando pro teto por um tempo, sentindo um tipo de paz que eu não sabia que existia até aquele momento. E a família continuou sem saber. Passaram-se 8 meses assim. 8 meses de visitas mensais à minha cidade natal, onde eu chegava sozinha, passava o fim de semana numa postura de sempre, ouvia os comentários de sempre, e voltava para a minha vida real, como se os dois mundos existissem em dimensões paralelas. O Eduardo me acompanhou uma vez, apresentado como um amigo que me deu carona. Minha mãe o tratou com aquela cordialidade superficial reservada a pessoas de passagem. Meu pai apertou a mão dele e voltou ao jornal. Nenhum deles fez perguntas. Eu quase ri. O que me fez decidir que estava na hora de contar foi o convite de Natal. Todo ano, sem falta, eu recebia a mensagem da minha mãe em novembro. Natal é aqui em casa. Quero todo mundo reunido. Todo ano eu ia, sozinha, sentava à mesa, comia a rabanada que minha mãe fazia com tanto capricho, ouvia as novidades da Daniela e da Camila, e voltava no dia 26 com aquela sensação familiar de ter encolhido um pouco mais. Esse ano o convite veio diferente. Veio com um complemento. Vamos aproveitar para celebrar também o noivado da Camila. O Rafael pediu ela em casamento. Vai ser lindo ter a família toda junta. A Camila estava noiva. A Camila, 29 anos, tinha um noivado para celebrar, um Rafael para apresentar, uma história de amor para contar. E eu estava lá, Renata a invisível, Renata que não é nem metade, com 8 meses de casamento no dedo e um marido em casa que havia me perguntado naquele momento: vai ser dessa vez? Olhei para ele. Ele estava encostado no batente da porta da cozinha, copo de água na mão, aquele jeito calmo que era a coisa mais reconfortante do mundo. E eu disse: vai ser dessa vez. Ele não perguntou se eu tinha certeza. Não me deu conselho sobre como conduzir a situação. Apenas disse:
Quer que eu vá com você? E eu disse que sim. Preparar para aquele Natal foi diferente de todos os anteriores. Nos outros anos, eu escolhia roupas confortáveis, práticas, invisíveis. Coisas que não chamassem atenção nem dessem munição para comentários da Camila. Dessa vez, eu abri o guarda-roupa com uma intenção diferente. Puxei um vestido que o Eduardo tinha me dado de presente de aniversário. Seda cor de champanhe, corte fluido que descia bem, discretamente elegante do tipo que só quem entende reconhece como caro. Botei na bolsa com um par de brincos dourados. Simples, mas perfeitos. Uma bolsa pequena de couro genuíno. Enquanto me arrumava, na manhã do dia 24, olhei no espelho por um longo tempo. Não estava procurando aprovação no reflexo, do jeito que fazia quando era mais jovem. Estava procurando reconhecimento. E me reconheci. Vi uma mulher de 32 anos que tinha construído uma vida com as próprias mãos, que tinha aprendido a confiar no próprio julgamento, que tinha encontrado um amor que havia de verdade. Vi a aliança no dedo. E sorri. O Eduardo me viu pelo espelho. Você está linda, ele disse. Simplesmente. Sem qualificativos, sem exagero. Vamos lá, eu disse. A cidade natal ficava a 2 horas de carro de Belo Horizonte. Saímos cedo para evitar o trânsito do feriado e chegamos perto do meio-dia. O Eduardo dirigia o carro dele. Um SUV preto que era discreto o suficiente para não gritar, mas que qualquer pessoa com alguma referência reconheceria como veículo de quem tem dinheiro de verdade. Chegamos na rua da casa dos meus pais, aquela rua de calçada irregular com goiabeiras na calçada, e eu senti o coração apertar de um jeito que já era condicionado, reflexo de décadas. Respira, o Eduardo disse sem tirar os olhos da rua. Respirei. Combinamos que ele esperaria um sinal meu para entrar. Eu entraria primeiro, sozinha, deixaria as coisas se desenrolarem naturalmente, e quando fosse a hora, se fosse a hora, eu chamaria ele. Estava estacionado a meia quadra de distância, no carro com o ar-condicionado ligado e um livro no colo, porque esse era o tipo de homem que ele era. Entrei pelo portão de ferro que range igual a sempre, subi os 3 degraus de pedra e bati na porta antes de abrir. Hábito da infância. A minha mãe sempre insistia que se batesse mesmo que fosse a própria casa. A porta se abriu e era minha mãe, com o avental de Natal bordado que ela tirava todo ano da gaveta, cheirando a canela e a cravo do ponche que estava cozinhando no fogão. Renata, que bom você chegou! Um abraço rápido, afetuoso, mas curto. O tipo de abraço que é protocolo. Entra, entra. Todo mundo já está aqui. Todo mundo. A Daniela tinha chegado de Belo Horizonte com o marido dela, o Fábio, médico também. Eles tinham se conhecido na residência. E a minha mãe adorava contar essa história como se fosse um filme. E os 2 filhos do casal, Samuel de 5 anos e Lara de 3. A Camila estava lá com o Rafael, o noivo, um rapaz de terno social num almoço de família que eu avaliei como insegurança social disfarçada de seriedade. Meu pai estava na cadeira da sala com o jornal, como sempre, e 2 tios e uma tia-avó completavam a mesa. A sala estava decorada com aquelas luzes piscantes coloridas que minha mãe comprava todo ano e consertava com fita crepe quando queimava um pedaço. A árvore estava no canto, um pouco torta porque o suporte era velho. Cheirava a peru assado e a ponche de frutas e a canela. Era uma cena de Natal bonita, de verdade. E eu entrei nela e senti pela primeira vez em muitos anos que não estava com medo. Os cumprimentos foram como eu esperava. A Daniela me abraçou com genuíno afeto. A nossa relação nunca foi de inimizade aberta, nunca foi de rivalidade declarada. Era mais complexo que isso. Ela me amava. Eu a amava. E o problema nunca tinha sido entre nós duas, mas sim em como a família nos posicionava. O Fábio cumprimentou com um aceno de cabeça. As crianças não me conheciam bem o suficiente para ter reação especial e foram logo brincar. A Camila me viu da sala e veio com o Rafael no braço, o sorriso radiante de noiva que ainda está na fase em que o noivado é o assunto central da própria existência. Renata, finalmente, vem conhecer o Rafael. O Rafael apertou minha mão e disse que muito prazer com aquela voz de quem decorou o que devia dizer. Olhei para a mão da Camila e vi a aliança de noivado. Grande, com uma pedra central que certamente custou o que custou e que a Camila exibia com a desenvoltura de quem nasceu para isso. Que lindo, eu disse. E era lindo. Parabéns para vocês 2. A minha mãe apareceu do nada com o ponche e começou a servir, e o evento se instalou com a lógica que eu já conhecia de memória.
A Daniela contando sobre o último congresso que tinha ido. O Fábio complementando. As crianças sendo tópico de conversa a cada 2 minutos. A Camila descrevendo o pedido de casamento do Rafael com detalhes que cresciam a cada vez que ela contava. E eu, circulando. Respondendo quando me perguntavam. Invisível quando não perguntavam. Meu tio Hélio me parou perto da cozinha. Ele tinha aquele tipo de curiosidade direta de homem de interior que não tem filtro. E você, Renata, ainda sem namorado? Disse com a entonação de quem considera isso um problema clínico. Você não vai ficar pra titia, né? E deu uma gargalhada que ele achava amigável. Eu estou bem. Tio Hélio, eu disse com um sorriso que não chegou aos olhos. É que a Camila achou logo um mocinho bom. Você também precisa correr atrás, senão... Ele não terminou a frase, mas o gesto que fez com a mão completava o pensamento de forma eloquente. Engoli. Sorri. Me movi para outro lado da sala. O almoço foi servido com toda a pompa de Natal que minha mãe sabia criar. A mesa posta com a toalha bordada, os pratos que saíam só nessa época, o peru dourado no centro, as tigelas de acompanhamentos alinhadas com capricho. Sentei no meu lugar de sempre, entre a tia-avó Neuza, que é meio surda e passa a maior parte do tempo sorrindo sem entender o que está acontecendo, e o espaço vazio que ficaria entre eu e a Camila. A refeição foi boa. A comida era boa. A minha mãe cozinhava bem, sempre tinha. Por um tempo as conversas foram sobre as crianças, sobre o cardápio, sobre o vinho que o Fábio tinha trazido. Era quase normal. Aí chegou a sobremesa e veio o primeiro ataque direto. A Camila estava descrevendo o apartamento que ela e o Rafael tinham escolhido para morar depois do casamento. Um apartamento no bairro nobre da cidade. Andar alto, vista para o parque. É lindo, mãe. Você vai adorar quando for visitar. Tem uma varanda enorme. E o Rafael acrescentava detalhes, orgulhoso, falando do tamanho, da localização, do condomínio com piscina. Minha mãe ouvia com o brilho no olho que eu conhecia tão bem. Que maravilha! Você merece, filha. Você sempre se planejou tão bem. E aí a Camila olhou para mim, com aquele sorriso que eu conhecia desde os 7 anos. E você, Renata? Ainda no mesmo apartamento alugado? Não foi feito com má intenção declarada. Era o tipo de comentário que a Camila fazia no piloto automático, sem pensar nas consequências, só por instinto de estabelecer uma hierarquia. Mas picou, do jeito que sempre picava. Ainda morando lá, eu disse sem dar mais informação. Nossa, já faz quanto tempo? 4 anos? 5? Ela estava calculando em voz alta, com aquela expressão de pena gentil que era pior do que qualquer crueldade direta. Você não pensa em comprar alguma coisa? Ficar jogando dinheiro fora em aluguel não é inteligente. Camila, a Daniela disse, suave, com o tom de mediadora que ela ocupava há décadas. Não, é que eu me preocupo. A Camila disse genuinamente, e esse era o problema mais difícil de resolver. Ela realmente achava que estava ajudando. A Renata precisa se organizar, né, mãe? Minha mãe fez aquela expressão que eu sabia que significava que ela concordava, mas não queria dizer em voz alta. Meu pai baixou o garfo. Olhou para mim por cima da mesa com aquele olhar de avaliação que eu odiava. Renata, você precisa ter mais ambição. A Camila está certa. Você sempre se contentou com pouco. Não é crítica, é observação. Não é crítica, é observação. Essa frase. Esse escudo perfeito que permitia dizer qualquer coisa sem responsabilidade. Você poderia ter tentado uma empresa maior. Ele continuou, colocando o garfo de volta no prato. Ou ter feito uma pós-graduação. A Daniela fez especialização, fez residência, continua estudando. Você se acomodou. Eu senti o calor subir pelo pescoço, mas fiquei quieta. Ainda. Eu me preocupo com o seu futuro, a minha mãe disse, juntando-se à conversa com aquela voz de preocupação materna que eu não sabia mais distinguir de crítica. A Camila tem o Rafael, tem um plano. A Daniela tem o Fábio, tem a carreira. E você, Renata? O que você tem? A sala ficou quieta por um segundo que pareceu eterno. A tia-avó Neuza sorrindo sem entender. O Samuel brincando com a comida no prato. O Rafael olhando para a toalha da mesa com o constrangimento de quem acabou de perceber que entrou numa guerra civil sem aviso prévio. O que você tem, Renata? Eu respirei fundo. E foi aí que meu pai decidiu completar o quadro.
Colocou os cotovelos na mesa, olhou para mim com aquela expressão que misturava frustração com resignação e disse as palavras que eu ouvi tantas vezes em variações diferentes, mas nunca tão diretamente, nunca tão cruas. Renata, vou ser honesto porque você é adulta e precisa ouvir. Você não é nem metade da mulher que a sua irmã é. A Daniela construiu uma carreira, uma família, uma vida sólida. A Camila está construindo a dela. E você continua no mesmo lugar. Isso não é normal. Você precisa acordar. O silêncio que seguiu foi diferente do anterior. Era o silêncio de quando uma bomba explode e o som desaparece por um segundo, antes que tudo venha de volta. Eu olhei para o meu pai. Ele me olhava de volta com aquela expressão de quem está convicto de que fez uma coisa necessária. Olhei para a minha mãe. Ela estava olhando para o prato. Para a Daniela, que estava olhando para mim com algo que parecia desconforto genuíno, talvez remorso. Para a Camila, que estava com aquela expressão de quem não esperava que fosse tão longe, mas também não ia defender a irmã. Para o Rafael, que claramente queria estar em qualquer outro lugar do planeta. E então algo aconteceu dentro de mim. Não foi raiva. A raiva eu conhecia. A raiva era velha conhecida. Foi algo mais calmo, mais profundo, mais definitivo. Era a sensação de uma porta se fechando de vez. Uma decisão que o corpo toma antes que a mente processe completamente. Eu sorri. Não o sorriso forçado de sempre, o sorriso de sobrevivência. O sorriso que eu botava no rosto quando queria chorar. Foi um sorriso real. E as pessoas na mesa perceberam a diferença. Eu podia ver nos rostos deles uma hesitação, uma dúvida sobre o que aquele sorriso significava. Ótimo, eu disse. Minha voz saiu firme, calma, sem tremor. Hoje todo mundo vai ouvir a verdade sobre vocês dois. Minha mãe levantou os olhos do prato e empalideceu. Não, ela disse, num sussurro que era quase um pedido. Por favor. Não. Mas eu já tinha tirado o celular do bolso. Mandei uma mensagem de 2 caracteres para o Eduardo. Já. Dobrei o guardanapo com calma, coloquei do lado do prato e olhei para a mesa inteira. Antes que eu explique muita coisa, eu quero que vocês saibam que eu passei anos tentando entender o que havia de errado comigo. Porque eu nunca era suficiente. Porque cada conquista minha era recebida com pelo menos. E cada conquista da Daniela era celebrada como milagre. Porque os comentários da Camila sobre a minha vida sempre encontravam plateia disponível. Renata, meu pai disse, num tom de aviso. Pai, eu disse, e a firmeza na minha voz fez ele calar. Você me pediu para ouvir a verdade a vida inteira. Agora vai ser a sua vez. A campainha da casa soou. Minha mãe se levantou automaticamente, o reflexo de dona de casa que abre a porta independente do que esteja acontecendo. Caminhou até a porta, abriu e ficou parada. Na soleira estava o Eduardo. Terno cinza escuro, camisa branca sem gravata, a aliança que combinava com a minha no dedo. Aquela postura tranquila e segura que ele carregava sem esforço, a que não precisava de nenhuma declaração verbal para comunicar exatamente quem ele era. Boa tarde, ele disse para a minha mãe que havia ficado sem palavras. Eu sou o Eduardo, o marido da Renata. O silêncio que tomou conta da casa naquele momento era de outra natureza completamente. Não era o silêncio de depois de uma bomba. Era o silêncio de quando o chão some debaixo dos pés de todo mundo ao mesmo tempo. Minha mãe se virou para me olhar. O seu rosto tinha uma expressão que eu nunca tinha visto nela em 32 anos de vida. Uma mistura de incredulidade genuína, constrangimento e algo que eu interpretei como o início de uma compreensão muito tardia. O marido? Ela repetiu num fio de voz. Nos casamos em abril, eu disse. 8 meses atrás. Num cartório. Só nós dois e as testemunhas. Pausa. Eu não contei porque conhecia a reação que teria. E decidi que algumas coisas da minha vida eu preferia construir sem o peso do julgamento de vocês. O Eduardo tinha entrado na sala agora. Estava parado perto de mim. Não como escudo, mas como presença. A sua mão tocou levemente a minha. Não pegou, não apertou. Só tocou. Uma ancoragem. Meu pai estava olhando para o Eduardo com aquela expressão de quem está tentando processar informação de mais de uma vez. Quem é você? Ele perguntou, não com hostilidade, mas com genuína desorientação. Eduardo Monteiro Castilho. Ele respondeu, com a calma de quem apresenta fatos. Tenho uma construtora em Belo Horizonte. Conheço a Renata há 2 anos. Ela trabalhou no meu projeto de consultoria antes de assumir a direção financeira da empresa.
Nos casamos em abril. Fez uma pausa e olhou direto para o meu pai. Tenho o maior respeito pela sua filha. Ela é excepcionalmente competente, extraordinariamente resiliente e a pessoa mais inteligente com quem já trabalhei. Eu precisava deixar isso claro. O meu pai ficou olhando para ele por um longo momento. A Camila estava com a mão na boca. O Rafael colocou a mão no ombro dela num gesto reflexo. A Daniela estava me olhando com uma expressão que demorei um segundo para identificar como alívio. Como se ela, que sempre soubera da dinâmica, mas nunca soubera como mudar, finalmente visse alguém nomeando o que havia acontecido. Você tem uma construtora, meu pai disse, ainda processando. Sim, atuamos em Minas Gerais, São Paulo e Goiás. Estamos em processo de expansão para o Rio. Simples, direto, sem ostentação, porque o Eduardo nunca precisou de ostentação. E a Renata? Minha mãe começou tentando encaixar as peças. A Renata dirige a área financeira da empresa. O Eduardo completou. E o faz melhor do que qualquer pessoa com quem já trabalhei. O crescimento dos últimos 2 anos é, em grande parte, resultado do trabalho dela. Olhei para a minha mãe. O apartamento que vocês chamam de alugado é nosso. Compramos há 6 meses. 2 andares num edifício no Savassi. Levantei a mão para que a aliança ficasse visível. Eu não precisei de ajuda. Não precisei de aprovação. Construí minha vida do jeito que aprendi a fazer. Em silêncio, enquanto ninguém prestava atenção. A Camila encontrou a voz. Por que você não nos contou? Havia genuína mágoa no tom dela, o que era complexo de processar. Porque havia também a consciência de que ela era parte da razão pela qual eu não tinha contado. Porque vocês nunca me deram motivo para achar que teriam cuidado com o que eu contasse. Respondi. Não com raiva. Com a serenidade de quem está dizendo uma verdade há muito reconhecida. Cada vez que eu trouxe algo meu para essa sala, saiu menor. Cada vez que eu tentei ser vista, fui comparada. E me cansei, Camila. Me cansei de trazer o que é meu para um lugar que não sabe tratar. Renata. Meu pai disse com uma voz que tinha perdido a autoridade de antes. Não foi assim que aconteceu. Pai. Eu o olhei. O homem que eu amava porque era meu pai e sempre seria. O homem que me feriu de formas que eu ainda estava inventariando. Você acabou de me dizer, na frente de toda essa mesa, que eu não sou nem metade da mulher que minha irmã é. Você disse isso como se fosse uma observação útil. Como se eu precisasse ouvir essa verdade para crescer. Fiz uma pausa. Você me disse isso a vida toda, de formas diferentes. Hoje foi só mais direto. Ele abriu a boca. Fechou. Eu não vim aqui hoje para me vingar. Continuei. Vim porque é Natal e porque, apesar de tudo, esta é minha família. Mas não vim mais disposta a ficar quieta. Não vim mais disposta a deixar que me digam quem eu sou enquanto vocês não fazem ideia de quem eu me tornei. A tia-avó Neuza, que tinha ficado sorrindo sem entender nada durante todo aquele tempo, tapou a mão do tio Hélio e perguntou em voz alta: O que está acontecendo? É parente novo? Ninguém riu. Mas a absurdidade do momento, o sorriso gentil e desinformado da tia-avó Neuza em contraste com o peso de tudo que tinha sido dito, criou uma fissura estranha no ar da sala. Uma respiração coletiva. Minha mãe sentou de volta na cadeira. Ela parecia menor de alguma forma. Não fisicamente. Ela continuava sendo a mesma mulher de cabelos grisalhos e avental de Natal. Mas havia algo que tinha saído dela. Algum tipo de certeza. Alguma convicção sobre como as coisas funcionavam. Eu deveria ter vindo antes, ela disse finalmente. Não era um pedido de desculpas completo. Era um começo, talvez. Um reconhecimento frágil. Deveria ter prestado mais atenção. Não disse nada. Às vezes, o silêncio é o único nível de resposta honesto. A Daniela se levantou da cadeira e veio até mim. Me abraçou. Um abraço real, longo, o tipo que ela raramente dava porque ela também tinha aprendido na mesma casa que demonstrações físicas de afeto precisavam ser merecidas. Eu te amo, ela disse no meu ouvido. E me desculpa por não ter dito isso mais vezes quando deveria ter feito diferença. Senti os olhos queimarem. Engoli. O Eduardo ficou a meu lado durante tudo. Não interferiu, não tentou resolver, não colocou a voz onde não foi chamado. Apenas existiu ali, presente, como ele sempre sabia ser. A Camila ficou sentada, processando. Eu podia vê-la computando alguma coisa, recalibrando, tentando entender como a hierarquia que ela conhecia desde sempre
Podia ter se invertido assim, naquele Natal, sem avisar. Quando me olhou novamente, havia algo diferente nos olhos dela. Não exatamente remorso. Não ainda, mas a antessala do remorso. A consciência incômoda de que talvez ela tivesse feito coisas que não deveria ter feito. Ficamos até às 4 da tarde. Não porque havia harmonia perfeita. Não havia. E seria mentira dizer que havia. Mas porque havia algo que precisava ser respirado, digerido, deixado assentar. As crianças voltaram a brincar no quintal. O ponche foi servido de novo. O tio Hélio ficou em silêncio de um jeito que claramente indicava que havia entendido mais do que queria ter entendido. Quando o Eduardo e eu nos levantamos para ir embora, minha mãe nos acompanhou até a porta. Me olhou por um longo momento. Ele parece bom, ela disse, num fio de voz, referindo-se ao Eduardo com o pronome que as mães usam quando estão tentando dizer muito com pouco. Ele é, eu disse. E eu merecia isso. Ela não respondeu, mas piscou várias vezes seguidas, que é o jeito que a minha mãe chora quando não quer que ninguém veja. Saí pela porta de ferro que range igual a sempre, desci os 3 degraus de pedra e andei ao lado do Eduardo pela calçada irregular sob as goiabeiras. O sol de final de tarde em dezembro daquela cidade pequena tinha aquela cor específica de laranja velho que só existe no interior. Aquela qualidade de luz que deixa tudo levemente dourado e levemente triste ao mesmo tempo. Entrei no carro. Coloquei o cinto. Olhei pela janela enquanto o Eduardo dava partida. Senti pela primeira vez em 32 anos que eu tinha o tamanho certo. Nos dias seguintes, o celular não parou. A Daniela mandou mensagem no mesmo dia à noite. Estou aqui se você quiser conversar. Sobre qualquer coisa. Sobre tudo. Era o começo de uma conversa que precisávamos ter havia anos e que começamos a ter de fato. Uma conversa honesta, difícil, cheia de silêncios e de reconhecimentos mútuos. A Daniela tinha se beneficiado da dinâmica familiar de formas que ela não tinha escolhido, mas que também não tinha questionado. Trabalhar isso juntas foi importante. Ainda está sendo. A Camila demorou mais. A Camila mandou mensagem 3 dias depois do Natal, uma mensagem longa que eu li 2 vezes antes de responder. Ela dizia que havia ficado pensando, que havia ficado com a sensação de que havia feito coisas que não devia. Não era um pedido de desculpas completo. Ainda havia um tom defensivo, mas eu não sabia que estava te machucando tanto, que transferia parte da responsabilidade para a minha suposta obrigação de ter explicado melhor o que eu sentia. Mas era um começo. Respondi com honestidade e sem raiva, estabelecendo o que eu precisava de uma relação com ela daqui para frente, e disse que estava disposta a construir isso se ela também estivesse. Meu pai não mandou mensagem. Meu pai ligou. No dia 26 de dezembro, às 10 da manhã, enquanto eu tomava café no apartamento que era o nosso apartamento, o celular tocou com o número dele. Atendi. Renata. A voz dele estava diferente. Não consigo descrever exatamente como, apenas diferente. Menos construída, talvez, menos armada. Eu liguei porque eu fiquei pensando no que eu disse. Pausa longa. Eu não deveria ter dito daquela forma. Não dessa forma. Não dessa forma. Ainda havia a convicção de que havia algo de verdadeiro no conteúdo. Só a embalagem tinha sido inadequada. Mas para o meu pai, aquilo era enorme. Era tanto quanto ele conseguia dar naquele momento. Obrigada por ligar, pai, eu disse. Ficamos mais alguns minutos na linha, falando sobre o Eduardo, sobre o trabalho, sobre coisas práticas que eram mais fáceis de discutir do que o que estava embaixo de tudo. Quando desliguei, o Eduardo estava na porta da cozinha com o copo de café na mão, me olhando com aquela expressão atenta. Como foi? Ele perguntou. Foi um começo, eu disse. E era isso. Era um começo. Não uma resolução mágica de décadas de dinâmica familiar complicada. Não um perdão instantâneo que apaga tudo. Não uma virada de chave que transforma um relacionamento doloroso em um harmonioso. Era um começo. E por enquanto eu conseguia trabalhar com isso. Minha mãe ligou no dia 28. A conversa com ela foi mais longa, mais difícil e mais necessária. Ela chorou. Eu não chorei. Não por dureza, mas porque eu já tinha chorado toda a minha parte daquilo em outros momentos, sozinha, em outros natais. Ela disse coisas que eu precisei ouvir e coisas que eu ainda precisarei processar por mais tempo. Disse que não percebeu o quanto a dinâmica havia machucado. Disse que achava que estava preparando a gente para o mundo, que apontar o que precisava melhorar era uma forma de ajudar. Disse que não foi intencional.
Eu acredito que não foi. Isso não muda o efeito, mas muda como eu escolho carregar. Intenção e impacto são coisas diferentes. E entender isso, entender que meus pais não acordavam toda manhã planejando como me diminuir, que agiram a partir dos próprios padrões e limitações que herdaram de suas próprias famílias, não absolve nada, mas torna o peso menos impossível de carregar. Decidi manter contato com a minha família, não da forma que existia antes. Aquelas visitas mensais em que eu encolhia e voltava diminuída. De uma forma nova, com limites claros, com a consciência de que eu não sou responsável pela harmonia de um sistema que funcionou durante anos às minhas custas. Vou ao que faz sentido ir. Fico o tempo que faz sentido ficar. E quando algo cruzar uma linha que eu estabeleci, eu falo. Não em explosão de Natal, não em acúmulo de décadas, mas no momento, com calma, com a mesma firmeza que descobri que habita em mim. A relação com a Daniela floresceu de formas que eu não esperava. Sem a sombra da competição imposta de fora, sem a hierarquia que nenhuma de nós escolheu, descobrimos que nos parecemos em formas que importam. Na maneira de pensar, no senso de humor, na lealdade que temos quando decidimos ter. Conversamos de verdade agora. Ela me visitou em BH 2 vezes. As crianças dela chamam o Eduardo de tio Dudu, e ele, que sempre quis, mas ainda não teve filhos, carrega esse título com um orgulho que me derrete. A Camila está num processo mais lento. Ainda há momentos de recalibração. Ainda há vezes em que o padrão antigo tenta se reinstalar, e eu preciso nomear isso. Mas ela tem feito esforço. E eu respeito o esforço. A vida que construí com o Eduardo continua sendo a minha vida favorita. A construtora cresceu mais 2 estados desde então. E eu cresci junto com ela. Profissionalmente, mas também como pessoa. Aprendi que o trabalho que fazemos é melhor quando fazemos com quem nos respeita. Aprendi que sucesso não precisa de audiência para ser real. Aprendi que a validação que busquei durante anos em lugares onde nunca ia encontrar estava dentro de mim o tempo todo, esperando que eu parasse de procurar fora. Mas deixa eu voltar um pouco. Porque tem partes dessa história que eu contei rápido demais, partes que merecem mais do que um parágrafo, partes que eu ainda carrego com uma textura que palavras simples não capturam completamente. Deixa eu te contar sobre a adolescência com mais cuidado. Sobre o que significa crescer sendo a filha do meio numa casa onde os papéis já estão distribuídos antes de você ter voz para questionar. Eu tinha 15 anos quando aconteceu uma coisa que ficou gravada em mim com uma clareza que me surpreende até hoje. Porque foi um momento pequeno, pequeníssimo, mas que resumia tudo. Era um sábado à tarde. Minha mãe estava fazendo compras, meu pai estava lavando o carro no quintal, a Daniela tinha saído com amigas. E eu estava na sala lendo um livro. Um livro de verdade. Um romance que eu tinha pegado na biblioteca da escola, que eu estava absolutamente dentro, a ponto de ter perdido a noção do tempo. A Camila, que tinha 11 anos na época, entrou na sala querendo atenção. Eu pedi 10 minutos. Só terminar o capítulo. Ela foi até o quintal reclamar com o meu pai. Meu pai veio até a sala, olhou para mim e disse: "Larga esse livro e vai brincar com a sua irmã." Não era uma sugestão. Era uma ordem dada no tom de quem acha que você está fazendo alguma coisa de menor valor quando na verdade está fazendo exatamente o que deveria fazer. Larguei o livro. Fui brincar com a Camila. E perdi o fio do capítulo que nunca recuperei completamente. Não é o livro. Não é o capítulo. É a hierarquia que aquilo estabeleceu. A necessidade da Camila de atenção imediata valia mais do que o meu momento de prazer solitário. Ponto. Sem negociação, sem reconhecimento de que eu também era uma pessoa com um mundo interno que merecia espaço. Existe um padrão nas famílias assim. Um padrão que se repete de formas diferentes ao longo dos anos, mas que sempre conta a mesma história. Uma pessoa aprende que ocupa menos espaço do que as outras. E essa aprendizagem vai se infiltrando em cada camada da personalidade, em cada escolha, em cada relacionamento. Você começa a se encolher antes que alguém peça. Começa a minimizar suas próprias histórias antes que alguém as minimize. Começa a não ter expectativas para não se decepcionar. Eu fiz tudo isso. Por anos. Na época do colégio, enquanto a Daniela brilhava no grêmio estudantil e nos campeonatos de redação, eu descobri que tinha um talento para números. Não o tipo de talento que vira notícia. Não era genialidade matemática. Não era coisa de Olimpíada. Mas uma facilidade genuína com lógica financeira, com planilhas, com a maneira como os números contam histórias quando você sabe como ouvi-los. O meu professor de matemática do 2º ano, o professor Antônio,
Um homem de óculos redondos e camisa de manga comprida, que chegava sempre com 10 minutos de antecedência, me chamou após uma prova e disse que eu tinha um raciocínio analítico incomum e que devia pensar em seguir essa direção na faculdade. Cheguei em casa animada. Contei para a minha mãe. Ela ouviu, assentiu e disse: "Que bom que você foi bem na prova." E voltou a cortar os legumes para o jantar. Depois de um tempo parei de contar. Essa foi uma das escolhas mais silenciosas e mais significativas que fiz durante a adolescência. Parar de contar. Parar de trazer minhas coisas para dentro de casa, porque dentro de casa elas saíam menores. Criei um mundo interior paralelo, onde as minhas conquistas existiam no tamanho real que tinham, sem precisar de audiência que não sabia apreciar. Era uma forma de sobrevivência. Era também uma forma de solidão. A solidão da filha do meio não é a solidão de não ter ninguém. É a solidão de estar rodeada de pessoas que te amam de um jeito incompleto, que te veem, mas não te enxergam, que estão presentes, mas não estão atentas. É a solidão mais confusa que existe, porque ao lado dela sempre existe o argumento de que você deveria ser grata. Você tem família, você tem teto, você tem comida, o que está reclamando? Esse argumento me acompanhou por muito tempo. A versão internalizada da voz dos meus pais que me dizia que eu estava exagerando, que eu era sensível demais, que as coisas não eram tão ruins quanto pareciam. E às vezes eu acreditava nessa voz. Às vezes eu me convencia de que o problema era meu. A minha sensibilidade, a minha expectativa, a minha incapacidade de simplesmente aceitar as coisas como eram. Levou anos e levou a presença do Eduardo na minha vida para eu entender que reconhecer que algo te machucou não significa que você está exagerando. Que duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. Seus pais podem te amar e podem ter feito coisas que te machucaram profundamente. Que a invalidação é um tipo de dano mesmo quando não tem intenção de ser. Sobre o Eduardo, há mais a contar do que cabe num resumo. Há uma dimensão do relacionamento que vai além do que aparece na superfície da história do Natal. Uma dimensão que é sobre o que acontece quando alguém que foi ensinada a ocupar pouco espaço encontra alguém que genuinamente quer que ela ocupe mais. No começo do nosso relacionamento, eu tinha o hábito de me desculpar. Não por coisas concretas, por existir. Por ter uma opinião. Por discordar. Por precisar de algo. Era automático, tão profundo que eu nem percebia. Desculpa perguntar mais. Não precisa se eu estiver incomodando. Eu entendo se você preferir. O Eduardo notou antes que eu mesma notasse. Uma tarde, depois de eu ter dito desculpa pela quarta vez por algo que absolutamente não exigia desculpa, ele me olhou e disse com gentileza, mas com firmeza: "Você não precisa se desculpar por ocupar espaço, Renata." Fiquei em silêncio por um momento. "Eu sei", eu disse. "Você sabe na teoria", ele disse. "Mas ainda está agindo a partir de um lugar que acha que precisa." Aquela conversa ficou comigo por semanas. Comecei a prestar atenção. Comecei a notar o padrão. Comecei o processo lento e não linear de desaprender algo que havia sido ensinado por décadas de mensagens acumuladas. Não foi rápido. Não foi limpo. Ainda hoje tem dias em que o reflexo aparece, em que a voz velha tenta se instalar. Mas agora eu noto. E notar é o primeiro passo de qualquer mudança real. A construtora do Eduardo tinha uma equipe de uns 40 e poucos funcionários quando eu entrei. Crescemos juntos, a empresa e eu. Aprendi a falar em reuniões sem me desculpar antes de dar opinião. Aprendi a discordar de um fornecedor sem precisar suavizar tanto que a discordância desaparecia. Aprendi a apresentar um relatório olhando para a sala, não para o papel. Eram habilidades que outras pessoas pareciam ter naturalmente. Habilidades que para mim vieram com esforço, com erros, com aquela vergonha específica de aprender em público o que deveria ter aprendido mais cedo. O Eduardo via isso. Via e não comentava a não ser quando eu pedia. Não era indiferença. Era respeito pela minha autonomia no processo. Ele sabia que algumas coisas precisam ser descobertas pela própria pessoa, no próprio ritmo. E ele criava as condições para isso acontecer sem transformar meu crescimento no centro da atenção dele. Havia noites em que a gente conversava até tarde, com as luzes da cidade lá embaixo pela janela do apartamento, e eu contava histórias da infância que ainda doíam. Ele ouvia, não tentava consertar, não tentava dar perspectiva antes que eu terminasse, não tentava me convencer de que talvez eu estivesse lembrando errado. Ouvia. E havia um poder imenso naquilo.
Ser ouvida sem a expectativa de chegar a uma conclusão que confortasse o ouvinte. O que você teria precisado que eles dissessem? Ele me perguntou uma noite, depois de eu ter contado sobre o aniversário da avó Cecília e o bonitinho do desenho. Fiquei pensando. Que eu era suficiente, eu disse. Que o que eu fazia era suficiente. Não perfeito, não incrível, só. Suficiente. Ele ficou quieto por um momento. Você era suficiente, ele disse. Você sempre foi. E havia uma diferença enorme entre ouvir isso dele e não ter ouvido deles. Não porque a frase vinda dele apagava a falta das outras, mas porque ela preenchia um espaço que eu tinha aprendido a achar que estava condenado a ficar vazio. Mas eu precisei aprender também a não tornar o Eduardo responsável por me consertar. Esse é um caminho perigoso que o amor romântico convida sem querer. Fazer do parceiro o repositório de toda a validação que você não recebeu antes. Eu precisava aprender a me validar. Precisava aprender a ocupar espaço não porque alguém me dava permissão, mas porque eu entendia que era meu de direito. Esse aprendizado está em andamento. Provavelmente sempre vai estar. Não acredito em pessoas curadas de suas histórias. Acredito em pessoas que aprenderam a caminhar com elas sem serem engolidas. O período entre o nosso casamento e o Natal da Revelação foi um período de muita construção silenciosa. A construtora expandiu para o estado de Goiás com um projeto de habitação que foi destaque em publicações do setor. Eu coordenei a estrutura financeira dessa expansão e aprendi mais naqueles meses do que em anos de faculdade. O apartamento que compramos ficou pronto para a reforma, e aí eu descobri um prazer que não esperava. Decorar um espaço como extensão de quem você é, escolher cada detalhe porque quer, não porque precisa impressionar ninguém. Escolhemos coisas que refletiam a nossa vida real. Uma mesa de jantar grande o suficiente para receber amigos, estantes para os livros que ambos tínhamos em excesso, uma cozinha funcional porque o Eduardo gosta de cozinhar no fim de semana e eu gosto de beber vinho enquanto ele cozinha. Sem show, sem decoração de revista. Um lar de pessoas que vivem de verdade nele. Quando a minha mãe ligou em janeiro para perguntar se podia me visitar em BH, aceitei. Era um passo enorme da parte dela. Minha mãe não era pessoa de fazer concessões em voz alta, de pedir o que precisava. O fato de ela ter ligado já era um movimento que eu reconhecia como custoso. Ela veio num sábado com o meu pai. Eles chegaram de ônibus. Não quiseram que buscássemos, não quiseram dar trabalho. Outro padrão familiar de não ocupar espaço. O Eduardo os buscou na rodoviária porque ele insistiu, e eles aceitaram com aquele desconforto de quem não está acostumado a ser tratado com atenção por um genro que conheceram de surpresa às vésperas do Natal. O apartamento os surpreendeu. Vi nos olhos dos dois. Não uma admiração ostentosa, mas um reajuste silencioso de expectativas. O tipo de lugar que eu morava não cabia na imagem que tinham de mim. Isso eu senti, mas não comentei. O Eduardo preparou o almoço. Fez um frango assado com ervas que era a especialidade dele. Abriu um vinho que escolheu com cuidado, mas sem cerimônia. Conversou com meus pais sobre coisas concretas. A cidade, a empresa, planos que tínhamos para o próximo ano. Ele era bom nisso. Era bom com pessoas. Não no sentido de quem faz esforço para agradar, mas no sentido de quem tem genuíno interesse na experiência humana dos outros. Depois do almoço, enquanto o Eduardo lavava a louça, insistiu, mandou a gente conversar. Sentei com meus pais na sala. Foi a conversa mais estranha da minha vida. Não no sentido ruim. Estranha no sentido de nova. Nova de um jeito que demandava tempo para se acostumar. Meu pai olhou para a volta, para a sala, para o apartamento, para a janela com vista da cidade e disse: "Você construiu isso?" Não foi uma pergunta. Era uma constatação, dita num tom que eu não soube classificar imediatamente. Depois entendi. Era orgulho. Orgulho tardio, orgulho que vinha com o peso de não ter estado lá no processo, mas orgulho. "Construí", eu disse. "Você não precisou de nós." Ele disse. Não era um julgamento. Era a frase de um homem que estava reconhecendo, pela primeira vez em voz alta, que a filha que ele achava que precisava de direção tinha encontrado o próprio caminho enquanto ele não estava olhando. Não precisei, concordei. Mas teria sido bom se tivessem estado mais presentes. Ele não respondeu de imediato. Ficou olhando para a janela por um momento. Depois disse: "Eu sei." Só isso. 2 monossílabos. Mas vindos do meu pai, naquele contexto, eram um monumento. A minha mãe, ao lado dele, tinha os olhos úmidos.
Ela segurou a minha mão por um momento. Um gesto que ela raramente fazia, que me surpreendeu pelo quanto me tocou. E não disse nada. Às vezes, as mãos dizem o que as palavras não conseguem. Essa visita não resolveu tudo. Nenhuma visita resolve tudo. Mas estabeleceu algo. Um novo padrão possível. Uma nova forma de relacionamento que admitia que o passado havia sido como havia sido e escolhia trabalhar em cima do que ainda era possível construir. Não tenho a família perfeita. Provavelmente nunca vou ter. A Camila ainda tem momentos em que o padrão antigo escorrega, em que um comentário sai antes que ela pense. E eu nomeio isso com cansaço, mas sem mais a dor aguda de antes. O meu pai ainda tem dificuldade com demonstrações de afeto e afirmações diretas. A minha mãe ainda oscila entre a culpa pelo passado e a defesa de que fez o que sabia. São pessoas complexas, assim como eu. Há uma última coisa que sinto que preciso te contar, sobre o que aconteceu com o meu trabalho depois de tudo aquilo, porque a história profissional e a história pessoal andam juntas de um jeito que não faz sentido separar. Há uma coisa interessante que acontece quando você para de gastar energia gerenciando como as pessoas te percebem. Sobra energia para outras coisas. Eu não sabia antes o quanto da minha atenção era consumida por essa gestão constante. O esforço de ser menor, de não incomodar, de não parecer que estava acima do meu lugar. Não era algo consciente. Era como respirar. Automático, invisível, constante, e que eu só percebi quando começou a mudar. Depois do Natal, depois das conversas com a família, depois de nomear em voz alta coisas que tinham ficado sem nome por décadas, algo se abriu. Não dramaticamente, não da noite pro dia, mas foi como se um músculo cronicamente tenso começasse a relaxar em partes que eu nem sabia que estavam contraídas. No trabalho, comecei a apresentar ideias com mais assertividade. Comecei a defender posições que antes eu suavizava tanto que perdiam a forma. Numa reunião com um banco parceiro onde estávamos negociando condições de crédito para um projeto grande, discordei diretamente do representante dele sobre uma cláusula que eu considerava desfavorável. Discordei com argumentos, com dados, sem o tom apologético que eu teria usado 2 anos antes. Conseguimos as condições que queríamos. O Eduardo, na saída da reunião, me olhou com aquele sorriso quieto dele e não disse nada. Não precisou. A construtora hoje tem projetos em 6 estados. Eu continuo como diretora financeira, mas o trabalho evoluiu para algo que não tem mais muito a ver com aquela consultora de projetos que entrou na sala de reuniões com ar-condicionado gelado e apertou a mão de um cliente chamado Eduardo Monteiro Castilho. Sou sócia agora. Uma participação real, legal, assinada. Foi ideia dele. Eu aceitei depois de um tempo de reflexão que incluiu conversas com um advogado, análise própria das condições e a consciência de que aceitava porque queria e porque fazia sentido, não porque me sentisse obrigada. Existe uma Renata de 15 anos que eu carrego dentro de mim, que ainda às vezes não acredita completamente, que ainda ouve um eco distante de "foi bem" quando recebo um elogio genuíno, que ainda tende a procurar a armadilha quando as coisas são boas demais. Essa Renata de 15 anos aprendeu a desconfiar das boas coisas, porque as boas coisas, na sua experiência, sempre vinham com um "mas" escondido. Sempre tinham um custo não declarado. Eu trato essa versão mais jovem de mim com paciência. Ela fez o que sabia fazer com o que tinha. Sobreviveu usando as ferramentas que encontrou, e algumas dessas ferramentas deixaram marcas, mas estava tentando. Eu estava sempre tentando. Esse talvez seja o coração de tudo. A gente sempre está tentando. Os meus pais estavam tentando à maneira deles. A Camila, com os comentários que doíam, estava tentando encontrar o próprio lugar. Eu estava tentando sobreviver a uma dinâmica que não escolhi. O Eduardo estava tentando construir algo honesto. Ninguém nessa história é completamente vilão. Ninguém é completamente herói. São pessoas fazendo o que conseguem com o que têm, em famílias que herdaram padrões que herdaram de outras famílias, numa corrente que só se quebra quando alguém decide conscientemente quebrá-la. Eu quebrei uma corrente, com esforço, com dor, com a ajuda de uma pessoa que me amava de um jeito que me ajudou a me enxergar diferente. E isso não me torna especial, me torna humana. Do tipo de humano que fez uma escolha e pagou o preço e colheu o resultado, e ainda está aqui, contando a história, com a aliança no dedo e paz suficiente no peito para poder olhar para trás sem ser destruída pelo que vê. Se você está ouvindo essa história agora, se chegou até aqui e algo dentro de você reconheceu o que eu descrevi. Não precisa ser exatamente igual. Pode ser a família, pode ser o trabalho,
pode ser um relacionamento, pode ser qualquer ambiente onde você aprendeu a ser menor do que é. Eu quero que você saiba que eu te ouço. Que o que você sente é real. Que o cansaço de sempre ser o que foi bem enquanto outros foram perfeitos é um cansaço legítimo que merece ser levado a sério. Você não precisa de um Eduardo. Você não precisa de um Natal dramático. Você não precisa de uma revelação cinematográfica para começar a ocupar o espaço que é seu. Às vezes começa com uma conversa que você tem consigo mesma, uma decisão de que hoje você não vai engolir, uma linha que você traça e mantém por mais que seja difícil. Para quem está passando por algo parecido, para quem cresceu sendo a que foi bem, a que poderia ter se dedicado mais, a que pelo menos tem bolsa, eu quero que você saiba. O que você sente é real. O cansaço é real. A injustiça é real. E você não precisa ter provas num dossiê ou uma revelação cinematográfica para que isso seja verdade. Você pode simplesmente decidir, hoje, que chega. Chega de encolher. Chega de apresentar suas conquistas de um jeito menor para que as outras pessoas se sintam mais confortáveis. Chega de aceitar foi bem como suficiente quando foi excelente, é a verdade. Se essa história tocou você de alguma forma, me conta nos comentários o que você sentiu. Ou se já passou por algo parecido. Se já foi aquela pessoa que o mundo insistia em subestimar. Sua história importa tanto quanto a minha. Se você ainda não está inscrito no canal, faz isso agora, porque aqui a gente conta histórias de pessoas reais, com dores reais e com viradas que acontecem na vida de verdade. Não só nos filmes. Deixa o seu like, ativa o sininho. E muito, muito obrigada por ter ficado comigo até o final. Foi uma honra dividir essa história com você. Nos vemos na próxima.